E aí, povo bonito. Não tem aquele cara de uma igreja neopentecostal por aí, não sei se vocês conhecem, Peixoto. Muito bom os vídeos dele, por sinal. Ele não falou, povo bonito, bonito. Hoje estamos aqui para mais um vídeo, mais um programinha salafrário e safado que é o RIP. Respondendo perguntas ignorantes da internet. Lembrando, não são perguntas de ignorantes, que as pessoas são ignorantes, não sei o quê. Só são perguntas que são falta de conhecimento. Às vezes eu vou tentar responder aqui, segundo minha opinião. Normalmente eu faço sobre economia esse programa. Só que hoje vai ser sobre teologia, porque eu quero polêmica. Até, meus só que eu quero polêmica. O que vocês não estão entendendo, o que, é que eu quero? Eu quero que os reformados, para quem não sabe, eu sou reformado, membro da igreja presbiteriana. Eu quero que os reformados olhem para esse vídeo e falem: tu tá errado, mano. Por quê? Cara, disso, disso e disso. Quero que os pentecostais olhem para mim e falem: tu tá errado, meu filho. Cara, disso, disso e disso. Quero que os neopentecostais falem: tu tá errado. Aí eu mando: vá para lá, cala a boca. Que ninguém liga pra opinião de neopentecostal. Aí o pessoal me odeia, acha que eu tô falando sério e me massacra, né? Nem já aconteceu. Amamos todos. Show? Amamos todos. Mas a teologia neopentecostal é falha e beira a nos casos, beira a heresia. Mas enfim, vamos aqui para mais respondendo perguntas ignorantes. Para quem não me conhece, me chamo Igor, você já se inscreve aí no canal. Eu sou curioso em teologia, sei, me estudo um pouquinho, eu sou curioso, não sou nada, não, eu sou curioso. E hoje eu vou tentar responder aqui algumas coisas, segundo minha visão bíblica de alguns anos de estudo. E vamos embora para essas perguntas. Deixa o gostei aí. Primeira pergunta: a Bíblia se interpreta sozinha ou todo mundo força o texto? Isso daqui às vezes é um ataque muito dos católicos. Como que o só na escritura pode existir se não tem um magistério para interpretar, não sei o quê? E a própria Bíblia fala lá em 2 Pedro, eu acho que vou até abrir aqui, ó, 2 Pedro 1, 20 e 21, que fala assim: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso é um ataque muito de católicos contra os protestantes, contra os reformados. Como que pode ter só na escritura? Como que vocês podem interpretar a Bíblia se não tem um magistério para interpretar isso? Só na escritura tá errado, vocês não podem interpretar. Gente, até mesmo para vocês, protestantes, reformados, evangélicos, entenderem o negócio. O só na escritura basicamente não defende que a gente, como ser humano, deve interpretar a Bíblia. O que defende é um livre exame. O que Lutero defendeu nas 95 teses foi um livre exame, que todos deveriam ter acesso à Bíblia. Mas então como que vocês interpretam se não tem um magistério para interpretar? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A gente não precisa de um magistério, não precisa de uma pessoa que muda de opinião. Por exemplo, o magistério de sei lá quantos anos atrás tinha opinião e agora tem outra dentro da Igreja Católica. Várias subdivisões dentro da Igreja Católica Apostólica Romana que pensam diferente. A gente não precisa disso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Porém, todo mundo, apesar de falar isso, tem uma interpretação seguindo uma lógica teológica. Por exemplo, os pentecostais normalmente interpretam segundo a lógica arminiana barra semi-pelagiana. Aí os calvinistas interpretam segundo a lógica de João Calvino. E assim vai por diante, tá ligado? Então, basicamente é isso. A gente defende um livre-exame. Porém, até mesmo dentro da própria Igreja Católica, Apostólica Romana, como dentro da Igreja Protestante no geral, a gente tem uma preferência por interpretação. Por isso que eu digo, quando você vai estudar a Bíblia, não estude com os olhos voltados para a teologia que você mais segue. Vai estudar lendo texto e contexto abençoado. É isso que você tem que fazer, bicho. Próxima pergunta. Tradição da igreja vale tanto quanto a Bíblia? Não. A tradição vai servir com toda certeza. Hoje, dentro das igrejas reformadas, temos tradições. Tem um vídeo que eu falo sobre o pé do batismo, que é uma tradição. Eu não vejo na Bíblia, não concordo com o pé do batismo, mas não acho nada herético. E eu sou presbiteriano, só para vocês terem uma noção.
Ah, tá lá o pé do batismo. Show! É uma tradição vinda desde o terceiro século, desde a igreja do terceiro século, presente até agora, principalmente em igrejas mais reformadas, luteranas, anglicanas, presbiterianas, a católica apostólica romana também. Então, basicamente é isso. A tradição serve. A tradição da cruz aqui, ó, pá, 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 pum. O que é uma tradição mais presente na católica, mas as ortodoxas fazem também. Aí, fora as ortodoxas, tem alguns meios anglicanos e luteranos que fazem também com o dedo assim, pá, pam, pam, pam. A tradição serve. Porém, a tradição, o magistério não está acima da palavra de Deus. A tradição serve, a escritura governa. Esse é o nosso princípio, show? A tradição vale muito, bastante. As igrejas reformadas, no geral, amam a tradição. Porém, a Bíblia sempre está acima. Por exemplo, nas igrejas ortodoxas mais orientais, tem um documento chamado Fileia. Eu acho que eu fiz um vídeo também. Não, não fiz não, não fiz não. Foi alguém que recomendou em um vídeo. Tem um documento nas igrejas ortodoxas, Fileia, que é basicamente um documento de penitências, entre aspas, de oração de monges e tal, da igreja ortodoxa, que é uma tradição deles, porém eu acho já meio errado, porque tem muita coisa que já tá, como que eu posso dizer, não tem uma base bíblica. A Bíblia fala uma coisa, eles falam outra. É como se fosse tentar comprar a salvação por meio de oração, essas coisas e tal, tá ligado? Show. Próxima pergunta. Estudar teologia mata a fé? O que estudar teologia faz, sabe o que é? Tem aquele negócio, a letra mata, mas o contexto está completamente errado. Mas estudar teologia, sabe o que mata? Mata a superstição. Mata a superstição de achar que o diabo vai entrar na tua casa por você falar o nome diabo. Que o diabo vai entrar na sua casa por você ler livro errado, por você ler anime, ler Harry Potter, ler as Crônicas de Nárnia, por você ver filme. O diabo entra na tua casa por isso. A teologia mata isso. O diabo não entra isso. A sandália virado de cabeça para baixo não vai matar sua mãe. Show. Senão minha mãe já estava morta há muito tempo. Antigamente eu acreditava, pô. Eu não deixava nada e virava de volta. A teologia mata essa superstição barata. Show. Próxima pergunta teológica, e agora vem. Se você crê no Espírito Santo, isso daqui é uma pergunta mais pessoal que fizeram a mim mesmo, direcionada a mim. Se você crê no Espírito Santo, por que não é mais pentecostal? Bom, primeiramente eu tenho que validar aqui que eu não tenho nada contra pentecostais e carismáticos mais clássicos. Acho válido, acho o zelo deles pelo nome do Espírito Santo e pelo agir do Espírito Santo algo fantástico, que falta em muitas igrejas reformadas, por sinal. Porém, o meio pentecostal e carismático está sendo invadido pelos neopentecostais. É, e eles têm que se pronunciar sobre isso, sobre essas heresias neopentecostais que estão entrando nele, desde a teologia da prosperidade, teologia coaching, dentre muitos outros que estão invadindo o meio pentecostal. E aí entra a questão que está vindo dos neopentecostais para os pentecostais, que é o uso dos dons, o ser guiado por Espírito Santo, com o emocionalismo que tem muito no neopentecostal que está invadindo o pentecostalismo. A experiência, eu deixei de ser pentecostal, barra neopentecostal, quando minhas emoções virou um critério maior que a escritura, onde a gente defende o agir do Espírito Santo, que aí é todo mundo falando em línguas de forma desordenada, em uma língua falsa, a glossolaria, show, a glossolaria, que é o charabacantra, não existe. Não existe. Pode ter interpretação que for, meu amigo. Você pode mandar o teólogo que for pentecostal. Essa glossolaria não existe. O que existe é xenolalia, que é a linguagem normal dos seres humanos para se interpretar, porque é um sinal para os descrentes. Não vou entrar nessa polêmica. Mas tudo bem, não é nenhum. Não vejo como uma heresia nem nada do tipo. Não muda o caráter de Deus nem do Espírito Santo.
Mas tá, tô falando nas línguas de forma desordenada, não tem um intérprete, aí é experiência, é profecia, profetada para todo lado, aí a pessoa mal escuta a profecia e já tá chorando quando o emocionalismo, quando a experiência virou um critério maior do que a verdadeira profecia que é a Bíblia, aí morreu para mim. Não consigo mais conviver. Nada contra os pentecostais, mas eu não consigo estar em um ambiente mais nesse nível. Visitar de vez em quando ainda é bom, mas eu não consigo estar mais em um ambiente desse nível. Ah, mais uma vez, não tenho nada contra pentecostais. Para mim, são irmãos em Cristo. Os carismáticos, o pessoal da Episcopal também são irmãos em Cristo Jesus. Mas contra o neopentecostal que está invadindo o pentecostalismo, na minha opinião, os pentecostais precisam fazer alguma coisa. Precisam bater o martelo e falar: tá errado. Esse tipo de coisa não entra mais aqui na Assembleia de Deus, não entra mais aqui na Episcopal, não entra. Acabou. Acabou. Isso daí é heresia. É beira uma seita. Esse neopentecostalismo. Tem que fazer isso. Tem que tomar uma atitude drástica. Para ver se os neopentecostais acordam também. O problema do pentecostalismo é um movimento ou as pessoas? O problema do pentecostalismo não é nada. Para mim é uma interpretação que eles tiveram da Bíblia, show. O problema real do pentecostalismo é uma coisa chamada neopentecostalismo, que está manchando a imagem de muitos pentecostais. Está manchando a imagem do movimento do pentecostalismo que começou lá na Rua Azusa, dá para se dizer. Show? O problema do pentecostalismo é uma praga chamada neopentecostalismo. Show? Já me irritei aqui. Os dois espirituais continuam, ou isso acabou. Os dois espirituais, agora os reformados me xingam. Continuam. Continuam em atuação quase plena hoje. Continua em atuação plena, principalmente em ambientes missionários, onde a palavra de Deus não chega com tanta facilidade e eles precisam de provas, ou seja, os dons ficam lá de cura, os dons de profecia, os dons de línguas, de interpretação de línguas estão lá, xenolalia, obviamente, estão lá, em plena atuação, dá para se dizer. E agora, em um ambiente mais normal como o nosso, eles estão de forma devanescentista, estão devanecendo, em uma menor atuação. Por quê? A gente já tem acesso àquilo que é mais sagrado, àquilo que já bota tudo na cartada. A maior profecia de todas, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Deus já revelou tudo pela Bíblia. Os dons de cura, língua, essas coisas continuam, obviamente, porém em menor escala, em menor escala, em uma escala menor, porque a Bíblia já assume esse papel, já foi cumprido isso na Bíblia e tudo mais. Mas em ambientes missionários, isso vai. Minha posição teológica não é nem, como que eu posso dizer, não é nem continuista, nem qual a outra posição é cessacionista. Minha posição teológica é um devanecentista concêntrico, basicamente. É calmo e cauteloso. Calmo e cauteloso. Ai, ai. Próxima pergunta. Ih, agora entra polêmica. Tem pessoal que aqui os neopentecostais me xinguem. Ai, vamos lá. O dízimo é obrigatório na nova aliança ou isso é herança da lei de Moisés? O dízimo é uma herança da lei de Moisés. Os reformados, o pessoal da presbiteriana talvez não concorde com isso que eu vou falar. Minha posição sobre o dízimo é basicamente a posição batista, eu diria talvez mais batista reformada. O dízimo não é obrigatório na nova aliança. A gente vê ofertas e o dízimo de coração. Não é algo obrigatório, não é algo que a gente precisa dar. A história do dízimo não é essa que os neopentecostais, pentecostais e muitos reformados contam. A história do dízimo é outra, completamente diferente. É uma herança da lei. Eu sou bem dispensacionalista envolvendo o dízimo. É uma outra dispensação que estamos vivendo no Novo Testamento, na Nova Aliança, show, nessa nova dispensação. E o que temos no Novo Testamento são ofertas e o dízimo voluntário. Se você só recebe R$ 1.500, você no mês não pode dar o dízimo de 150. Dê 50, mas se for do teu coração mesmo, aquilo dali vai ser abençoado por Deus, você vai estar ajudando a obra perfeitamente. Show? Jesus ensinou o dízimo para a igreja? Não, Jesus ensinou a lei. Jesus ensinou o evangelho, trouxe as boas novas.
Paulo aboliu o dízimo? Cara, vamos ler, né? O que importa é a Bíblia. 2 Coríntios 9:7. Vamos lá para 2 Coríntios. Cadê 2 Coríntios 9:7? Que eu acho que é o texto que mais fala sobre dízimo, assim, no geral. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, não instituiu, Paulo não instituiu, tipo, tem que dar os 10% continuam, não sei o que, não sei o que. Não, Paulo diz, cada um contribua segundo a vontade do seu coração. Se você só pode dar 50, e aqui não dá nem a vontade do seu coração, dê 50. Não sei o que, dê isso. E o dízimo também não é uma barganha com Deus. Você pode entregar seus 10% tudo certinho até o final da sua vida. E Deus ainda não te dá uma casa própria. Deus ainda não te abençoar com um salário maior. Você vai continuar tendo esse salário até o resto, até o fim da sua vida. Porque o dízimo não é uma barganha com Deus. Show? Então, Paulo fala: quer dizimar? Dizime. Quer ofertar? Dizime, é algo voluntário, segundo a oferta do seu coração, para o mantimento da igreja, para o mantimento dos seus membros. E é isso. Tamo junto, moleque. É isso que Paulo fala. Agora, nesse momento, os batistas estão comemorando, os neopentecostais estão me xingando, os presbiterianos estão negando pro conselho da minha igreja para me excomungar. Não, brincadeira. A gente tem um ambiente que tipo, pode ter essas opiniões. Como eu falei, não concordo com o pé do batismo. E aí vai. Por isso que eu amo a igreja presbiteriana e essa. Como que eu posso dizer? Essa diversidade. Essa diversidade. Vamos lá, próximo. Quem não dizime está roubando a Deus? Não. Ouviu, Silas Malafaia? Não está roubando a Deus. Que texto de Malaquias do devorador não fala sobre o dízimo dentro da nova aliança, meu amigo. Aqui não dá nem a outra coisa completamente diferente. Tu que é o teólogo, tu que deveria saber fazer a mínima hermenêutica e interpretação do texto. O texto, me irritei, me irritei, me irritei. Que é muito mau caráter, velho. É muito mau caráter. Vamos lá. Questionadíssimo é falta de fé ou maturidade bíblica? Depende. Se você tá em uma igreja, só para vocês terem a noção, dízimo, a questão com as finanças da igreja, que uma igreja séria deve fazer? Todo final de ano ou todo mês, dependendo da igreja, deve ter uma reunião ordinária com a assembleia da igreja e mostrar para todos. Isso daqui é o que a gente recebeu, isso daqui são os gastos, isso daqui é salário do pastor, isso daqui é tal coisa, isso daqui é tal coisa. Ser transparente sobre todos os gastos. Deve-se ter isso, que é a assembleia que governa nessa questão de dízimos e ofertas. Deve ter essa transparência. E você pode questionar, tipo, isso daqui eu tô achando errado. A gente deveria fazer isso daqui para essa obra missionária, não sei o que, levar a votação para a Assembleia decidir. Lembrando, a igreja, o modelo de igreja mais bíblico é os presbíteros e pastores governam, tomam as decisões do dia a dia, mas a Assembleia tomam as decisões mais extraordinárias, ou as decisões mais ordinárias, talvez, não sei. Então, basicamente, esse é o modelo mais bíblico, é o modelo dos concílios no geral. Ah, show, basicamente é isso. Então, normalmente você questionar o dízimo é uma maturidade, porém pode se tornar maturidade, às vezes é só birra que você está fazendo mesmo, depende muito de caso para caso. Uma dica aqui, se sua igreja não é transparente com o dízimo, fala, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, mas o pastor que se vire lá, ele vai ter que se acertar com Deus. Não, se ele estiver fazendo coisa errada e você não estiver sabendo, você é cúmplice. Você é cúmplice disso. Você tá se juntando com as trevas. Tá dando dinheiro para as trevas. Tá dando dinheiro pro capeta. Por que questionar teologia assusta tanto a igreja? Porque fé sem base não aguenta pergunta. Acho que já fui polêmico demais. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido aqui até o final. Um beijo bem grande a todos. Tamo juntasso, galera. E fui. Show?